Senador, agradecendo pela compreensão, fazendo agora pequenos reparos para restabelecer a verdade. A omissão, quando ela é deliberada, ela é irmã siamesa da mentira. A mentira contamina e vicia a democracia. Primeira situação a se esclarecer, o requerimento da CPI de 99. Se falou aqui em mais de uma oportunidade que foi apenas para cuidar do TRT de São Paulo. Não corresponde à verdade. Tratava de desvios, venda de sentença, corrupção passiva, nepotismo. Nós tínhamos, salvo engano, 6 itens no requerimento. Então, isso está nos anais. Para quem participou da história, devia ser mais fácil lembrar. Senhora Presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, eu considero que talvez seja importante fazer algumas colocações sobre um assunto transcendental que nós discutimos nesse momento aqui na Comissão de Constituição e Justiça. Comissão parlamentar de inquérito significa, em português claro, uma comissão extraordinária, especial, especialíssima, porque, como todos sabem, não cabe ao Legislativo dar o primeiro passo no rumo de fazer qualquer investigação, salvo quando essa investigação, Serra, não está sendo feita pelos canais legais. Aí sim se justifica por uma decisão política, porque todas as decisões dessa casa elas são políticas, qualquer exigência técnica é para ser adequada a uma decisão política, fazer uma comissão parlamentar de inquérito. Nós nunca tivemos isso. Salvo no momento do Antônio Carlos Magalhães, que era um grande amigo, um homem público da maior qualidade, e havia uma correlação diferente aqui é bom que todos saibam, no Senado Federal, porque havia uma convergência do DEM com o PT para fazer uma investigação com fato citado único, que era o do tribunal do Lalau lá em São Paulo, cujo objetivo, todos sabiam, era prender o senador Luiz Estevão, condenar, prender, o que na verdade aconteceu. Como, evidentemente, não havia ali nenhum canal legal investigando aquele fato, eu digo isso porque estava aqui, participei dessas comissões, depois, como consequência da comissão, nós criamos uma comissão para fazer o acompanhamento das proposições da comissão. Eu fui indicado presidente dessa comissão, e essa comissão, diferentemente de outras comissões, ela apagou crises na sequência. Uma delas foi a crise de um ministro do governo Fernando Henrique Cardoso, que teve que vir depor nesta comissão, e a coisa foi evidentemente administrada. Havia na época uma radicalização muito grande de setores da oposição, mas houve uma convergência no sentido de que aquilo ali, senadora Simone, em nenhum momento poderia significar prioridade do Senado Federal. Ora, todos falaram aqui, nós temos 1/3 da população desempregada ou subempregada na informalidade, 1/3. O Brasil nunca viveu uma circunstância nem parecida com essa. Não há investimento público. Até os recursos da assistência social, há 3 meses que não são mandados nem para Estado, nem para municípios. E olha que o ministro da assistência social e da cidadania, ele substituiu a si mesmo. Se há um ministério onde não dá para justificar descontinuidade de poder, aquele ministério é o melhor exemplo. É o melhor exemplo. Então, não tem sentido, absolutamente nenhum sentido, nós deixarmos de fazer uma agenda para tocar em questões fulcrais do ponto de vista da economia, do ponto de vista da reforma política. O que se fez aqui na reforma política foi um simulacro.
o Brasil vive lutando, e alguns falaram, para diminuir o número de partidos. E o que é que o Congresso fez? O que é que o Congresso fez? O Congresso conseguiu recursos públicos, anulou as doações privadas e só fortaleceu as cúpulas desses quase 40 partidos. Isso precisa ser reformado, isso tem que ser passado a limpo. Se nós não tivermos a transparência absoluta no sistema de financiamento das campanhas eleitorais, o que é que nós vamos ter? Nós vamos ficar aqui brincando, dizer, a maneira da gente meter a cabeça debaixo da areia é inventar aqui uma comissão parlamentar de inquérito, investigar o judiciário, sem saber o que isso significa do ponto de vista da democracia, do ponto de vista da relação dos poderes, que tem que ser independentes e tem que ser harmoniosas. Não é papel do Congresso Nacional se atirar em meio a um momento de complexo, de grande confusão, onde o próprio governo, e eu ontem fiz questão de elogiar a defesa que o presidente Bolsonaro fez na 22ª Marcha de Prefeitos em Brasília para a aprovação daquela emenda que faz a transferência de fundo a fundo. Aquilo foi muito importante, mas é preciso, com isenção, dar crédito ao Bolsonaro, que foi lá na massa de prefeito e defendeu aquela solução. O Congresso acertou porque deu agilidade à aprovação daquele fato. Foi uma grande decisão daquela casa. Mas a oposição, ela está meio tonta, porque a circunstância nacional nos depara com um governo que é, ao mesmo tempo, governo e oposição. E tem sido imbatível na produção de fatos que desgastam o próprio governo. Em outras palavras, o governo fazendo oposição a si mesmo. O governo traçou uma estratégia, perseguiu a estratégia e obteve os resultados, que são esses aí: uma queda da última pesquisa para a penúltima de 15% e agora uma queda avassaladora nos índices de aprovação do governo. A oposição não sabe o que fazer. Eu vejo aqui líderes, expoentes máximos da oposição, nenhum fez uma crítica tão veraz e tão contundente quanto a crítica que o Olavo de Carvalho fez. Nem mesmo tão contundente e veraz como as críticas que os deputados do PSL também fizeram. Eu acho que, para consertar isso aí, basta apenas mudar a estratégia. Já que o governo definiu uma estratégia a partir de objetivos pré-estabelecidos, na hora em que ele inverter a estratégia, óbvio que ele vai obter outros resultados. Mas eu acho que uma insanidade, um tiro no pé, criar condições para que o Supremo Tribunal Federal, não estou dizendo isso que quem quer a CPI quer impor isso ao Senado, ao Supremo Federal. Isso cria mais uma condição para que o Supremo Tribunal Federal seja chantageado. São vários os ministros do Supremo Tribunal, e não são de agora, que estão chantageados. Estão sendo bombardeados para aquilo, de certa forma, iniba o que ele deve ou não fazer como juiz. O momento que nós vivemos hoje é para dificultar um juiz pegar um avião. Se ele for juiz, quiser julgar com a Constituição e com as leis, ele vai ter dificuldade de pegar um avião, porque você se depara nos aviões, já estou encerrando, minha presidente Simone, você se depara com provocadores de toda ordem. Essa exacerbação na sociedade, esse ódio que não tem fim, ele nos coloca em duas situações.
Quando a pessoa nos identifica e tem simpatia, pede para fazer um selfie. Quando nos identifica e não tem simpatia, faz uma cara feia, dá um beliscão na acompanhante, dá 3 passos, faz um xingamento. O parlamento já é acostumado com tudo isso. Eu cheguei aqui em 83. E agora, mais aliviado, porque eu não cumpro tarefas superiores, eu estou aqui para o exercício do meu mandato em nome do povo de Alagoas. Eu compreendo que eu posso, com mais isenção, ajudar muito mais o Brasil. Quem sabe, se nós fizermos uma agenda com reformas tributárias, com a solução do problema dos estados. Os estados estão quebrados. Se vai haver mesmo ou não condições para tocar a sessão onerosa. Se não havendo a sessão onerosa, o que é que pode ser feito com relação à securitização das dívidas? Os estados estão quebrando. 11 estados já têm salários atrasados. 11 estados. E outros irão para essa mesma circunstância. Então, as energias da gente, que são muitas, sobretudo reforçada agora pela energia de jovens, competentes senadores e senadoras que chegam a essa casa, ela deve ser melhor aproveitada racionalmente, no sentido de que nós possamos apontar saídas para o nosso país, de maneira suprapartidária, conversando com todos. Eu acho que o governo está errado quando não quer conversar. Conversar não arranca pedaço. Democracia se faz conversando, sim. Não acredito que o Twitter substitua uma conversa. Para concluir, senador Renan, por favor, eu peço desculpas. Por favor, pode concluir o raciocínio. Para concluir, eu quero dizer à senadora Simone Tebet e aos senadores que integram essa comissão que é muito importante que, em defesa da democracia, que em defesa da separação dos poderes, que em respeito ao papel de cada um, nós possamos definitivamente arquivar essa comissão parlamentar de inquérito, porque ela não vai colaborar em nada para melhorar esse ambiente que vivemos hoje no Brasil. Pelo contrário, ela vai criar condições para complicar todos, inclusive a própria convivência entre nós aqui, que é uma coisa que tem evoluído bastante, e aqui nessa comissão eu atribuo muito à liderança de Vossa Excelência. Obrigada pela compreensão do tempo. O último orador, ou a última oradora inscrita, senadora Leila Barros. Senhora Presidente. Muito boa tarde a todos, senadores, senadoras, presidente Simone Tebet. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer a Vossa Excelência pela oportunidade de eu poder falar, mesmo sem ser dessa comissão de Constituição e Justiça, uma das comissões mais importantes aqui, a mais importante do Senado, a gente pode afirmar. E eu queria fazer uma colocação do fundo do coração e da alma. Nós estamos tendo uma oportunidade, nesse momento da democracia brasileira, de restabelecer a confiança do povo brasileiro no poder judiciário. Triste de uma democracia que a população não confia no judiciário. Quando não confia na gente, no poder legislativo, é muito fácil. Vota. Quando não confia no poder executivo, vota e tira. Então, essa CPI, eu considero uma grande oportunidade, inclusive, para que os bons que estão no Poder Judiciário possam mostrar a sua honestidade, a sua credibilidade, mas os fatos determinantes dessa CPI que eu assinei pela primeira vez, assinei pela segunda vez e assinarei 29 vezes, se for o caso. Eu acredito que é uma prerrogativa que não tem como a gente se omitir. Eu vejo que o Senado Federal
está lá. É competência dele em casos como esse. Eu discordo de alguns colegas que falaram que CPI, respeito, quero deixar bem claro que eu respeito a opinião de todos os colegas aqui, porque foram eleitos pelo povo, merecem todo o respeito, mas eu discordo da colocação de que CPI não tem eficácia. Nós tivemos casos, como foi colocado aqui pelo senador Randolfo Rodrigues, a CPI do orçamento dos anões, daquele escândalo em 93 para 94, que foram cassados 7 deputados. Então, o poder judiciário do nosso país, e eu vou com uma frase aqui de Martin Luther King, grande humanista, pacifista, ele diz o seguinte, que uma injustiça em algum lugar é uma ameaça à justiça em todo lugar. Essa CPI, ela é uma demanda da sociedade brasileira. Pelos 4 cantos eu tenho andado, por pautas que eu abraço, no Brasil, não apenas na minha terra, no meu Ceará, mas essa demanda é do povo brasileiro. Ela está crescendo, o povo merece esse respeito, merece essa voz aqui. E nós não vamos nos calar. Não vamos nos calar, inclusive pelas intimidações que recebemos aqui nessa casa. Em 10 minutos, eu gosto sempre de repetir esse fato. Onde há fumaça, há fogo. Em 10 minutos que o senador Alessandro Vieira apresentou o requerimento lá no plenário do Senado, há cerca de 1 mês e pouco atrás, na porta dele, 10 minutos depois, tinha um assessor legislativo do Supremo Tribunal, da presidência do Supremo Tribunal Federal, querendo saber que senadores assinaram a lista, os nomes dos senadores que assinaram a lista. Isso é muito grave, isso é muito preocupante. Nós estamos aqui, nesse momento, deliberando sobre algo importante para a nossa democracia. Não podemos perder essa oportunidade de deixar a população próxima ao Senado. Talvez, pela primeira vez, depois de décadas, a população está acreditando no Senado Federal e nós precisamos manter essa união, não nos apartarmos. Para encerrar, eu queria fazer um apelo aos colegas aqui que vão votar agora para refletirem sobre esse momento que a gente está vivendo. Então, eu acredito que essa CPI vai sair, presidente. Se não sair agora, ela vai sair porque a população do Brasil acordou, vai querer saber a verdade sempre triunfa, e essa demanda da sociedade só tende a aumentar. Então nós vamos resistir, esse grupo de senadores, hoje 29, nós vamos estar juntos, nós vamos estar sensibilizando colega a colega, porque a gente não pode transformar Brasília numa Bastilha. É um momento importantíssimo da nossa nação. A população mostrou nas urnas e nas ruas o que quer, o que pensa. A crise que a gente está vivendo, ela é uma crise econômica, sim. Ela é uma crise social, sim, com 13 milhões de desempregados. Precisamos resolver? Precisamos. É uma crise política? Sim. Mas a mãe de todas as crises, a maior das crises que a gente vive, é a crise moral. Tudo vai desembocar no judiciário. Tudo que formos votar desemboca no judiciário. Então nós não podemos ter ministros sob suspeita, com vasta documentação nesses 13 pontos que foram determinados, e precisa ser esclarecido isso para o bem da nação, porque é uma importante atitude que o Senado não pode se omitir de fazer essa CPI, de buscar a verdade através desse instrumento que é o instrumento da minoria. Muito obrigado pela oportunidade e boa sorte a todos.
Eu que agradeço, senador Eduardo Girão. Com a palavra, senador Fernando Bezerra. Senhora presidente. Senhores e senhoras senadoras, eu vou ser bem rápida, né, com relação à minha posição. Sou jovem na casa, primeira experiência no Legislativo, mas independente de estar senadora, ser senadora ou não, eu estou na rua sempre, diariamente. Eu estou no supermercado, vocês podem acreditar, eu abasteço o meu carro, eu levo meu filho na escola. Eu sou uma cidadã comum. E quando eu me prontifiquei a assinar a lava-toga, é porque eu estou na rua e eu converso com as pessoas. Eu não estou só na minha base, eu não estou só no meu partido político, eu não converso só com o meu grupo político, eu falo com a população. E o Girão falou muito bem, essa CPI é um apelo, é um clamor da população brasileira. E nós aqui fomos eleitos, sim, pela população brasileira. Então, assim, eu peço encarecidamente, aqui nós tivemos aulas, né, aula de, né, aqui nós temos mestres, né, na área jurídica. Não vamos discutir regimento, não estamos discutindo nada, nós estamos discutindo questões éticas e morais. O que está pesando aqui hoje é a moral e os interesses pessoais, porque aqui já foi citado várias vezes que um poder é independente do outro. Um poder é independente do outro. Eu estando na condição de política ou não hoje, acima de tudo, eu estive do outro lado como cidadã, como uma pessoa que votou, que escolheu os meus representantes e me decepcionei. E eu não vou dar um tiro no meu pé aqui hoje, não. Não vou dar um tiro no meu pé. Eu vou atender o clamor da população. Eu não estou surfando em onda, não estou. Respeito a todos. Todos aqui têm o respeito e admiração pela trajetória, que inclusive, como jovem atleta, acompanhei muitos de vocês aqui. Mas, ao mesmo tempo, estou aqui representando o Distrito Federal, Brasília e o país, com muitos outros jovens senadores. Então, se a lava-toga, mais uma vez, nós tivemos esse requerimento, Alessandro, mas assinarei uma, assinarei duas, assinarei quantas forem necessárias, porque eu estou, sim, atendendo ao povo do meu país. Obrigada. Obrigada, senadora Leila. Não há mais... Senadora, agradecendo pela compreensão. Fazendo agora pequenos reparos para restabelecer a verdade. A omissão, quando ela é deliberada, ela é irmã siamesa da mentira. A mentira contamina e vicia a democracia. Primeira situação a se esclarecer. O requerimento da CPI de 99. Se falou aqui em mais de uma oportunidade que foi apenas para cuidar do TRT de São Paulo. Não corresponde à verdade. Tratava de desvios, venda de sentença, corrupção passiva, nepotismo. Nós tínhamos, salvo engano, 6 itens no requerimento. Então isso está nos anais. Para quem participou da história, devia ser mais fácil lembrar. Segundo ponto, agradecer ao senador Rodrigo Pacheco, foi o primeiro senador a mencionar os fatos que nós arrolamos na nossa peça, no requerimento CPI. Mas, ao fazê-lo, infelizmente, o senador Rodrigo partiu também para a omissão deliberada. Eu vou citar só um exemplo, senador, específico da omissão que foi feita e o quanto ela contamina o entendimento. No item 2, quando a gente menciona, o senador, as notas taquigráficas também estão aí, diz que nós estamos falando do fato do ministro Gilmar ser sócio de um empreendimento educacional. E ele diz, o senador Rodrigo, não vejo problema nenhum nisso. Isso não corresponde ao que está escrito aqui. É preciso que a gente tenha lealdade com o que está escrito, que é um princípio básico para um debate democrático. O que nós tratamos no item 2 é o relacionamento comercial entre o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, e o Banco Bradesco, que foi consubstanciado em empréstimos na casa dos 36,5 milhões de reais. Empréstimos nos quais ele teve tratamento privilegiado, que gerou um benefício acima de 2,5 milhões de reais em negociações e reduções. Isso não é prestação jurisdicional. Então, assim, como já disse, no primeiro momento, faço questão de registrar novamente, o posicionamento político deve ser absolutamente respeitado, mesmo que você não concorde com ele. A distorção, a inverdade, não, ela não merece respeito. Porque a gente tem que caminhar, não necessariamente no sentido que falam as redes sociais, mas naquilo que exige a democracia. É a independência entre os poderes de verdade. E não um poder ajoelhado porque tem integrantes que acham que isso é necessário para manter uma boa convivência com determinados ministros. Repito e resgato o que falou lá atrás Ramires Tebet e agora, dia 9, o ministro Falcão.
A independência dos poderes e a apuração dos malfeitos individuais do Supremo é um elogio ao Supremo, é uma proteção para a instituição. Fora disso, é distorção. Fora disso, é você fragilizar nossa democracia e colocar esse Senado, mais uma vez, numa posição vergonhosa. Obrigado pela compreensão, Pedro. Senhora Presidente, tendo sido citado, a senhora me dá... Artigo 14. Perfeito. Vossa Excelência tem a palavra. Apenas um esclarecimento. Primeiro, meu